O Fala Defensor de hoje, essa quinta-feira, feriado, mas tem também essa prestação de serviço que é muito importante. E nós vamos falar sobre um assunto também muito interessante. Ter documentos é indispensável para acessar praticamente todos os direitos e serviços públicos em que um cidadão precisa. Por isso, é preciso garantir que eles estejam atualizados e corretos, já que um erro de digitação ou informações desatualizadas, como por exemplo o Estado Civil, podem trazer muitas dores de cabeça. Para discutir sobre esse assunto, nós estamos recebendo agora via live aqui a defensora pública, doutora Andréa Carla Tonin, que está comigo aqui ao vivo nesse exato momento, né? Boa tarde, defensora, para falar exatamente sobre essas situações. E a gente quer saber, doutora, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Fala Defensor e ao nosso Fenômeno Fica Alerta nesse feriado. O que a gente quer saber é o seguinte, é muito comum ter erros em nomes, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Estamos juntos aqui no feriado, né, para falar desse assunto tão importante que é a regularidade dos registros públicos, né? Não obstante, em relação aos registros, vige o princípio da imutabilidade. Algumas situações, não só de erros materiais, né, esses erros que você referiu, mas situações vexatórias mesmo, elas se apresentam muito corriqueiras, assim, na Defensoria Pública e demandam a nossa intervenção de forma bastante comum. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, tem muitos telespectadores, foram várias perguntas, mas o nosso tempo é curtinho. Nós selecionamos aqui 3 perguntas dos nossos telespectadores para fazer aqui a doutora Andréa Tonin. Vamos lá, vamos saber então. Quem faz a primeira pergunta é o Marcos dos Santos, doutora. Ele pergunta o seguinte, doutora Andréa, sou homem e no meu registro de nascimento colocaram o meu nome no feminino. Como a defensoria pode me ajudar, doutora? Então, essa é justamente uma das situações que eu acabei de mencionar, né? Muito provavelmente essa situação de o registro dele estar no feminino e ele ser um homem causa bastante transtorno e se apresenta como uma situação vexatória, né? Então, nessas situações, a gente levando essa problemática para o Poder Judiciário através de uma ação de retificação de registro, a gente consegue alterar o nome dele do feminino para um masculino e poder devolver a ele essa dignidade no uso do nome. Verdade, porque isso acaba causando constrangimento no colégio, aquelas brincadeiras, enfim, tudo mais, e ele acaba ficando se sentindo mais acuado. Enfim, dessa vez agora a Defensoria será uma grande parceira para que ele volte a ter o seu nome correto nos seus registros. Só para esclarecer ainda, não é uma ação que demora muito, tá? É uma ação relativamente simples. A gente deduz esse pedido para o Poder Judiciário, é uma ação que não tem réu, né? O Ministério Público vai ser ouvido sobre a regularidade daquele pedido, né? Sobre a procedência daquele pedido, e, havendo necessidade, é marcada uma audiência para que se possa instruir, né? Demonstrar em que situações aquela pessoa realmente se sente assim, prejudicada por aquele nome incorreto, né? Ou aquele nome vexatório. Muito bem. Aí, a partir disso, é julgado o processo e ele já pode ir no registro civil para retificar. Que maravilha, alegria então de quem está numa situação como essa, muito bem explicado. Vamos lá, então tem mais uma pergunta aqui chegando aqui para a doutora Carla. Vamos lá, vamos saber então aqui para a doutora Andréa, aliás, desculpe, viu? Não, a Sandy Vanderlei que faz a pergunta para a senhora agora, doutora. Quais os prejuízos que uma pessoa pode ter quando está com o nome errado em um documento? Então, o prejuízo que ela pode ter atinge várias áreas da vida dela, né? Por exemplo, um documento equivocado pode impedir dela receber um benefício previdenciário, pode impedir, inclusive, dela abrir alguma conta em banco, pode causar transtornos em relação ao fisco, em caso de declaração de imposto de renda, né? E, enfim, são várias situações da vida civil que demandam a correção do nosso nome, né? E todas essas situações, ela pode vir a ter algum inconveniente quando for pleitear, inclusive tutela de direitos próprios, né? Verdade. Então, por isso que é importante a gente estar sempre com o registro civil de forma mais correta possível. Perfeito, doutor, excelente essa informação, porque é importante estar com tudo certinho, porque às vezes até uma aposentadoria pode não ser conseguida por conta disso, né? Por conta de Exatamente. É importante, muito bem. Vamos lá para a terceira e última pergunta de hoje, que tem pessoas querendo participar aqui com a doutora André. Vamos saber quem faz a pergunta aqui. Agora é a Joana Carvalho. Ela pergunta o seguinte, doutora, estou separada, mas ainda uso o nome de casada. Posso deixar o nome assim mesmo?
Então, essa é uma situação que eu até vou pedir autorização para me demorar um pouquinho mais para explicar, porque quando nós entramos com um pedido de divórcio na defensoria, ou inclusive com um advogado particular, a gente sempre questiona as pessoas sobre a vontade de voltar a usar o nome de solteira quando a pessoa altera o nome em razão do casamento, né? Essa mudança, ela tem implicações civis, porque uma vez sentenciado que, pelo juiz que ela vai voltar a usar o nome de solteira, ela está com o documento incorreto se ela não fizer essa retificação no cartório. Se ela preferir usar o nome de casada, isso é informado e é vontade exclusivamente daquela pessoa, da mulher, voltar ou não a usar o nome de solteira. Se ela quiser manter o nome de casada, mesmo que o marido não concorde, o ex-marido não concorde, ela vai poder seguir usando esse nome, tá? Outra situação interessante em relação à retificação do nome, e que talvez muitas mulheres fiquem temerosas em relação a alterar esse nome, diz respeito à certidão de nascimento e os documentos dos filhos, né? Por quê? Porque normalmente os filhos são havidos na constância do casamento e consta na certidão de nascimento o nome dela de casada. Para solucionar esse problema, o CNJ, no ano de 2019, ele editou o provimento 82, que autoriza as mulheres que tiverem o nome retificado através de uma sentença judicial de divórcio, por exemplo, que encaminhem essa certidão de divórcio atualizada com o nome de solteira para o registro civil dos filhos e o cartório automaticamente faz essa retificação no documento dos filhos sem necessitar entrar com uma nova ação judicial. Perfeito, muito bem. Doutora Andréa Carla Tunim, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Excelente a sua explicação, bastante didática, né, sintetizada, para que os nossos telespectadores possam entender e buscar, então, ajuda com a Defensoria Pública. Muito obrigado, bom feriado e até a próxima. É sempre um prazer participar do programa. Seja bem-vinda sempre. Uma boa tarde, sucesso, saúde. Boa tarde. Muito bem, está aí então a doutora Andréa, no Fala Defensor, falando sobre essas questões pitorescas que acabam acontecendo por erros de digitação ou qualquer outro problema, para você ficar por dentro aqui. É a prestação de serviço pura aqui no Fala Defensor, aqui no Fenômeno Fique Alerta, tá bom? Muito bem.